Então, e a gente pode fazer uma analogia que esse tipo de crescimento é como construir mais pirâmides chicoteando os escravos. You can look at the end of it and say, well, we've got more pyramids, so we've had more growth. Então vocês podem olhar e dizer, não, nós temos mais pirâmides, né? Nós de fato temos um maior crescimento. But don't forget to ask the slaves about how they feel about the process of generating the growth. Mas não se esqueçam de perguntar para os escravos como é que eles se sentem, né, ao gerar esse processo de crescimento. The second thing, of course, to bear in mind is that because it is households who are accumulating debt, um segundo aspecto para se observar porque as famílias estão acumulando dívidas. and the households, of course, have to be able to service their debt to keep the system going. E eles têm que ser capazes de honrar essas dívidas para que o sistema continue funcionando. Otherwise, the prospect is of default and some kind of financial crisis at worst. E, caso contrário, vai acontecer um processo que pode ocasionar até uma crise. Or at best, a type of soft landing where workers have to reform their borrowing and consumption behavior simply to keep up with their debt servicing commitments. Ou, na melhor das hipóteses, um lugar onde as pessoas tenham que estar sempre refinanciando as suas dívidas e reorganizando as suas dívidas para manter a economia funcionando. Which doesn't necessarily create a crisis, but does suggest a system that resolves into some form of secular stagnation. Que não necessariamente vai ocasionar uma crise, mas daí vai ocasionar numa estabilização secular. Estagnação, desculpa. Estagnação. So that at the end of the day, what these comments draw to attention is that we may find that growth is increased, but by undermining the sustainability of the growth regime itself. Bom, então a gente pode chegar à conclusão de que o crescimento, né, a taxa de crescimento vai aumentar, mas daí vai comprometer a sustentabilidade do regime de crescimento. So I just want to end by thanking my translator. I think Thank you. I've really made you work. But thanks very much for your efforts. We'll leave it there, and Bruno has some comments, and there'll hopefully then be time for some questions. Depois, o Bruno vai fazer os comentários e depois nós teremos as questões. Responda amanhã as questões. Quanto tempo tu? Eu acho que eu vou acelerar um pouco para dar espaço para minuto e sempre eu acho que conversa 10 minutos. Então, eu não sei se está saindo, tá ligado? Gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite do Adalmir, da diretoria da FE, então, por esse convite. Fico muito grato de estar aqui participando desse debate. Agradecer principalmente ao professor Marco, que foi muito atencioso durante, enfim, desde ontem. Ele se demonstrou desde o início, depois do primeiro contato, já enviou o texto, enfim, e deixou de um modo mais confortável para eu estar aqui nesse momento. Eu acho que eu vou acelerar um pouco o processo e para dar mais espaço para o debate com vocês. Mas a ideia que eu trouxe aqui é mais ou menos, acho que, trazer essa discussão, esse modelo para o debate brasileiro. Que eu acho que tem várias questões que eu imagino que devem ter sido colocadas aqui, que instigaram a gente a comparar com o caso brasileiro. Então é um pouco disso que eu vou tentar trazer aqui. Tá? Antes de tudo, eu só queria levantar uma questão bem específica, por estar aqui na Fundação de Economia, que através de 3 conceitos básicos ali que o Marco utilizou, nos levam a entender um pouco da forma como a economia, a abordagem que ele traz de agregar alguns conceitos e torná-los e propor alguma coisa com base em conceitos bem estabelecidos. Então, a gente vê aqui, através do conceito de demanda efetiva, de incerteza fundamental que ele utiliza,
a gente vê a influência do Keynes. Através da divisão de setores, como ele mostrou, a gente vê um pouco da influência do Kalergi. Através da emulação, a gente vê como acho que tem raízes no consumo conspícuo, como ele falou do Thorsten Veblen. Então, é importante a gente ver como a utilização de diferentes abordagens para explicar um caso específico, um caso mais próximo, ela é interessante, principalmente aqui na FE, onde a gente tem pesquisadores de várias áreas, várias disciplinas, e com diferentes visões, e que devem e podem trabalhar juntos. Então, eu acho que é interessante, especificamente nessa casa, porque a gente tem essa característica. Enfim, vamos dar seguimento. Então, feita essa observação breve, gostaria de colocar esse slide, como vocês podem ver, a parte azul é a contribuição do consumo para o crescimento econômico. E a gente vê que desde 2004 a gente tem o consumo contribuindo para a maior parte do crescimento econômico. Isso é parte do que o Marco mostrou até agora. Então, eu acredito que se questiona muito nos últimos anos que o aumento do endividamento das famílias tem criado uma série de análises sugerindo o esgotamento desse processo. Tá? Esse esgotamento teria gerado uma desaceleração do crescimento econômico, exatamente como o que ocorre hoje. Então, isso é dito. Acho que enfim, é bem explícito isso no debate. Embora não seja objetivo aplicar esse modelo do professor Setterfield ao caso brasileiro, eu queria só desenhar algumas situações gerais. Então, como a gente pode ver, a maior contribuição do crescimento advém do consumo desde 2004, que é a parte azul ali. Pode-se dizer, então, que o consumo liderou o crescimento econômico do Brasil desde então. Ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento das operações de crédito, do saldo total de operações de crédito de pessoas físicas sobre o PIB. Ou seja, a dívida total das pessoas físicas cresceu de 6% para 16% do PIB nesse mesmo período. Eu queria levantar também que, embora seja um aumento relevante para o Brasil, o nível atual de endividamento das famílias não é elevado se a gente compara com o caso internacional. Então, aqui a gente vê o Brasil ali, eu coloquei a barra mais forte, o azul mais forte é 2004, e a barra mais clara, se não me engano, é 2012. Então, a gente vê que, em níveis, apesar daquele crescimento, em níveis internacionais, o nível brasileiro se mantém, vamos dizer, não fora dos padrões internacionais. Contudo, aqui nesse gráfico a gente pode ver que a barra da esquerda de cada país demonstra o endividamento das famílias sobre o PIB. Tá? E a barra mais clara representa o comprometimento daquela renda, comprometimento da renda das famílias com a amortização e pagamento da dívida. Então, embora o peso da dívida sobre o PIB não seja alto, o comprometimento da renda é alto. Não sei se eu estou sendo entendido. Mas então, o nível, o saldo da dívida não é alto em relação ao PIB, mas o serviço que essa dívida gera, ela pesa no salário das famílias. Motivos para isso. Tá? E aqui eu vou, claro, ser bem breve os motivos, e acho que isso deveria ser mais estudado e estamos trabalhando para isso. Altas taxas de juros, historicamente altas, a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, altos spreads bancários e também o curto prazo médio das dívidas, ou seja, a dívida do Brasil ela não tem a estrutura termo dela é curta. Né? Então, se a gente diz que em termos quantitativos não há problema, parece tudo normal, em termos qualitativos a nossa dívida traz alguns problemas.
E se a gente representar essas diferenças no modelo do Satterfield, a gente vai ver que o componente, aquele IDR, né, ou seja, a taxa de juros e o endividamento total e o serviço que isso traz, o nosso peso no Brasil não é tanto na dívida, mas é 40% pode ser explicado pelo peso dos juros. E não só isso é um peso alto, mas é um peso que cresceu nos últimos 10 anos. Então, aqui é o que mostra ali, o azul representa a parcela de derivado dos juros. Está muito pequena a legenda ali, mas então... dá para ler? Então, a parte azul é o comprometimento da renda com os juros da dívida. E a parte vermelha é o comprometimento da renda com a amortização. Então a gente vê que durante esses últimos 10 anos, a parcela de pagamento, do comprometimento da renda que se deve aos juros é maior, cresceu, não é maior, porque representa 40%, mas cresceu nos últimos 10 anos. E o que é um pouco preocupante, porque ou seja, cresceu, mas cresceu com uma qualidade cada vez menor. E por último, vou ser bem breve mesmo, é uma comparação com uma pesquisa que o próprio FMI fez, que mostra a comparação com o Brasil perante a América Latina. Tá? Então, o que significa ali? Aquele ponto azul é o que eu mostrei antes, é o endividamento sobre o PIB. A parte vermelha é o comprometimento sobre a renda. A bolinha preta é o prazo médio do endividamento, ou seja, baixo. Né? É o right, está no eixo da direita. E as taxas de juros ao consumidor altas. Então, esse é o padrão de endividamento brasileiro, das famílias, que é o foco do Então, enfim, trazer essas questões, entende? Claro, eu tenho conversei antes com o Marco para deixar, acho que eu me instigou saber desses dados e eu creio que o modelo que ele apresentou hoje vamos dizer, propõe um entendimento dessas questões. E eu creio que eu fiquei bastante interessado nesse modelo, porque acho que ele ajuda a explicar esse caso brasileiro e pode propor pelo menos alguma mudança, mesmo que não seja a curto prazo, mas estudar já gera uma mudança no longo prazo. Mesmo assim, eu vou ressaltar que há uma diferença grande quanto ao modelo aplicado nos Estados Unidos, que o aumento do endividamento lá ocorreu com um aumento da desigualdade. Não foi o que aconteceu aqui a desigualdade diminuiu, porque os salários reais cresceram mais, em alguns momentos mais que a produtividade. Ou seja, nós aqui tivemos um aumento da contribuição do consumo, aumento do endividamento, porém com aumento da renda. Tem uma diferença bastante grande quanto aos Estados Unidos. Só que não é uma grande diferença se tu projeta o futuro e o que se apresenta aí na frente, onde a gente tem uma menor taxa de crescimento e se esse modelo pode ser revertido. Então, eu coloquei essa questão para o Mark, lógico que agora you already have read this. So, claro que ele já acompanhou isso e por isso não está sendo traduzido. Mas então é justamente essas questões que eu coloquei para ele, entende? Dado esse crescimento que se vislumbra para frente, baixo, embora não exista uma resposta pronta, eu penso que a gente deve refletir sobre. Né? Caso o Brasil prossiga aumentando os empréstimos, porém sem acompanhar o aumento da renda, a sustentabilidade desse crescimento é ameaçada. Ou seja, pode o Brasil entrar em uma espiral de aumento do endividamento caso os salários estacionem e os empréstimos cresçam, assim como aconteceu nos Estados Unidos? Isso irá reproduzir, a gente tem condições de reproduzir um modelo consumption-driven profit-led growth? A gente tem a possibilidade de reproduzir esse modelo? Ou os termos qualitativos da nossa dívida nos impedem de fazer isso? Ou seja, dadas as características qualitativas, a gente tem como reproduzir o mesmo modelo que está sendo reproduzido lá? Além disso, e é uma questão ainda mais geral, dado o peso dos juros
nos empréstimos e no endividamento, um aumento que se vislumbra da taxa de juros americana, que provavelmente deve ser acompanhado por um aumento da taxa de juros brasileira, da taxa Selic, pode resultar em maiores prejuízos à economia. Então essas duas questões eu coloquei para o Mark, eu gostaria de saber a opinião dele. Durante a palestra ele já iniciou dando alguns sinais de que isso é tratado. A segunda parte do artigo dele, que baseia essa apresentação, ele trata mais profundamente dessa questão da sustentabilidade. Então acho que seria interessante aqui também dar um espaço para abordar essas outras questões que também são abordadas no artigo e eu creio que trazem alguns insights aí para pensar o caso brasileiro. Eu agradeço novamente a participação de todos e vamos ouvir as ideias aí do professor. Obrigado. Well, first of all, Bruno, thanks for your thoughtful comments. Obrigado pelos seus comentários inteligentes. So I think what is particularly important about Bruno's comments O que é particularmente interessante sobre os comentários do Bruno is that they bring back the rather narrow focus of the particular paper that I presented. é que ele volta a trazer uma compreensão mais ampla do paper que ele trabalhou, que é mais específico. They bring the focus back to the much broader complex of problems in reality that are facing households in the early 21st century. É que ele traz essas complicações, todas as complexidades da questão da administração das famílias, das dívidas das famílias no século XX. So there are two things in particular that I think I would just worthy of comment. Eu acho que tem dois aspectos que valem a pena serem comentados. And I think both of them reveal that a lot of the analysis that I have undertaken is very much US focused. E faz com que eu me dê conta de que a grande parte das análises que eu faço, elas têm como foco os Estados Unidos. So I think it's very useful for Bruno to draw attention to questions or even ways in which some of this analysis can be generalized internationally. Então eu acho que é importante a forma como o Bruno traz que essas análises, de repente, elas podem ser generalizadas, elas podem ser usadas para outros países. So one issue to which Bruno has drawn attention is the importance of interest rates in the debt servicing burden. Então, dos aspectos que o Bruno traz que são interessantes é justamente as elevadas taxas de juros. Now that tends to get lost completely in the US context because of the history in the neoliberal era in the US of falling interest rates and of course now historically low interest rates. Que não se enquadra no padrão americano, onde teve uma política neoliberal que sempre prezou e sempre diminuiu o valor dessas taxas. So as a stylized fact for US observers, the interest rate goes missing from this story. Então a questão para os analistas americanos, a questão dos juros, ela não é comentada. Now, not only is it important as an empirical matter to bring it back if we want to generalize the discussion to countries other than the US. Então é muito importante que a gente vá trazer a questão das taxas de juros de volta, já que se a gente quiser generalizar, se a gente quiser analisar outros países que não os Estados Unidos. But I think it also draws attention to another sort of important missing agent in the paper that I presented. E ela também traz uma questão importante, que tem um agente que não foi mencionado, que está ausente da apresentação que ele fez. Namely the central bank. Ou seja, o Banco Central. And in particular, any central bank that considers itself modern and therefore clever in using interest rates to pursue an inflation target. Especialmente qualquer banco central que se considere moderno, que se considere arrojado e que use os juros para controlar a inflação. I would just say briefly, I think it's probably obvious that what all of this research suggests is there's potentially a lot to fear from an independent central bank that uses interest rates
independently as a tool only to pursue inflation when it may actually be simultaneously undermining the financial stability of the economy. E aí tem um fator perigoso dos bancos centrais independentes que usem as taxas de juros para manipular ou para atuar na inflação. So the other comment I would make is about Bruno's astute observation that in Brazil, many of the same trends are increasingly obvious in household behavior, except they have taken place against the backdrop of falling rather than rising inequality. Outra coisa, um aspecto da observação astuta do Bruno é em relação à diferença que no caso brasileiro não houve uma desigualdade de renda, né, mas ocasionou uma melhor distribuição da renda. Now again, for US observers, rising inequality is a very obvious feature of reality and it is unavoidable in that sense. No contexto americano, esse aumento da desigualdade é uma coisa inevitável. And also, when you're being paid by INET to focus on inequality and macroeconomic performance, that also creates certain incentives, shall we say. Especialmente quando tu recebe fundos ou a pesquisa é financiada por uma empresa que quer investigar a questão da desigualdade e que a filosofia não é essa, então gera algum desconforto. Só um pouquinho sobre o esclarecimento. A pesquisa do Marx está sendo... tem um instituto, INET, Institute of New Economic Thinking, Instituto de Novo Pensamento Econômico, né, que recebe fundos. Um dos principais contribuidores desse fundo é a empresa do George Soros. But if we go back to this complex of emulation and household borrowing, mas se voltarmos para essa questão da emulação e dos empréstimos das famílias, I think what we see is that there are really potentially a number of sources of increased borrowing that are acting quite independently of increased income inequality. E a gente pode observar que há uma série de outros fatores que têm contribuído para esse aumento na desigualdade da renda. So one thing I would draw attention to is the complicated social dynamics of consumption emulation. Então eu gostaria de chamar a atenção para essa relação, para essa questão do consumo por emulação. I think there's an awful lot that can be said and to some extent has been said about how for any given gap between rich and poor, the propensity to emulate may be increasing over time. Então já existem pesquisas, estudos que apontam que quanto maior o gap, quanto maior a diferença entre os mais pobres e os mais ricos, maior vai ser essa questão da emulação. So also that we might consider what from the perspective of my paper would appear as autonomous increases in the consumption target. Autonomous, independent. Então, o que a gente pode considerar, né, a partir da pesquisa dele, é que existe uma autonomia no consumo, uma independência no consumo. So, for example, quite independently of emulating others, it may be possible that aspirations are increased simply as a result of income expectations in the process of development. Então, independente desse efeito de emulação, mas os gastos e os empréstimos podem aumentar simplesmente por uma perspectiva de maiores salários, né? So not all sources of consumption aspirations are directly related to trying to emulate much more affluent members of your own society. Então, o consumo ele pode ser amplamente direcionado para a questão de estar emulando membros de sua sociedade que estão numa outra esfera ou classe social. And then, of course, for any given degree of inequality and for any propensity to emulate, there's the question of whether and
to what extent that translates into borrowing behavior. E a questão que fica é em que medida que isso pode ser traduzido para a compração maior de dívidas ou de mais dívidas. And of course that brings us back to the financial sector and to the whole complex of borrowing and lending norms that have in some part been responsible for driving increased household borrowing and indebtedness. E isso nos faz retornar para o setor financeiro, né? Toda essa questão de empréstimos e dívidas que regulam esse contexto. So I'll leave it there and just thank you again, Bruno, for very stimulating comments. Ele gostaria de agradecer de novo ao Bruno pelos comentários. Eu vou então abrir para questões, né, um pouco adiantadas. Aí eu acredito que o Marcos já esteja um pouco cansado depois de 2 horas e meia aqui. Suppose that you're tired before 2 hours and I have a presentation, so it's going right to the question. Não, vamos às questões. Sempre tem uma questão. Tanto dirigido ao Bruno quanto ao Marcos. Na verdade, quando se fala a questão do endividamento, se fala em agregados. Eu fico muito. E aí, se desqualifica, no caso do endividamento, se desqualifica. O problema é saber o seguinte: qual é a composição, qual é o tipo de endividamento que tem, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil tem o peso a casa própria, jogar tudo no mesmo pacote. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, a determinadas classes sociais pesa muito a educação.